Momento do Salmo. Salmo 78. A providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não é encobrimos os seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabelece um testemunho em Jacó, institui uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebeldes, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígio fez, na presença dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes e fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus e dizendo: por acaso Deus preparará-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode a ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante ordenou às alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles e para alimentá-los lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhe ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-lo-ás cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e fartaram a valer, pois lhe fez que desejavam, porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando fazia morrer, então os buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhes mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Eles, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram,
e tomaram tentar Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas das suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com a chuva de pedras lhes destruiu as vinhas e seus sicômoros como geada. Entregou a saraiva de gado deles e aos raios de seus rebanhos. Lançou contra eles a furor de sua ira, a cólera, a indignação, a calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida e a pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-se com segurança e não temeram ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações cujas regiões repartiu com eles por herança, e não nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram a Deus o Altíssimo e ele retiraram. Resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram-se atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram com os seus altos e os incitaram e zelos com as suas imagens de esculturas. Deus ouviu isso e se lhe indignou. De sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens. E passou a arca de sua força aos cativeiros e a sua glória à mão dos adversários. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar o golpe de seus adversários e lhe comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E construiu o seu santuário, durável como o céu e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tornou dos rudes das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e dirigiu com as mãos precavidas. Oh, glória, Senhor!